Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o atual vice-governador do estado, Zequinha Marini, agora senador eleito pelo Pará. Saiu das urnas ontem como o segundo senador do estado, juntamente com Jader Barbalho. Então, são os dois representantes do estado que, mais com a companhia de Paulo Rocha, vão representar o estado na Câmara Alta do nosso país. Senador Zequinha Marini, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Justamente no dia seguinte da eleição, o que significa um dia de muito corrido, naturalmente. Um cansaço natural de toda a corrida realmente que aconteceu no dia de ontem. Verdade. Mas a grande pergunta que fica é o seguinte: como é que tudo começou lá em Conceição do Araguaia, quando o senhor era conhecido como Zequinha do Baza? Esse é o apelido colocado pela população. Em 1992... O senhor fez um concurso e foi ser funcionário do Banco da Amazônia. É normal, né? Em 1980, passei no concurso e tocava minha vida lá em Conceição, naturalmente. Em 1992, a gente decidiu começar a discutir política. E começamos buscando uma candidatura a prefeito na cidade, né? E fomos muito bem sucedidos. 4 candidatos, eu era o pior de todos, terminei em segundo lugar, né? Então a população começou a descobrir que a gente tinha alguma coisa na cabeça que podia ser aproveitado e no debate político ser, né, bem mais moldado. E a partir daí, então, nós conseguimos começar uma carreira política. Não fomos eleitos, mas fomos bem votados, ficamos em segundo lugar dos 4. Em 1994... Naquele momento, né, doutor Almir Gabriel, convidando aquela turma toda para a coligação União pelo Pará, e nós participamos, fomos candidatos a deputado estadual. Arrumamos lá uns 8 mil votos, mas não deu para chegar de vez. Ficamos na primeira suplência, assumindo 2 anos depois, já 1997. Né? Tivemos um mandato de 2 anos, fomos reeleitos para o mandato completo, 98 a 2002, né? E assim foi. Então, nessa época, a população mesmo se encarregava, falando: quem é o Zequinha? Que Zequinha? Não, o do Baza, né, que eu sou empregado do banco, era caixa nesse tempo. Ocupei muitas funções ali dentro. Sim, aí todo mundo conhecia. E todo mundo conhece, que é o cara que fica na frente, que atende naquele modelo antigo e conhece as pessoas. E eu vivi minha vida ali. Conceição é um berço que me criou. Eu não sou nascido em Conceição. Você já me disse, é de Tocantins, né? Hoje é uma Tocantins. Cidadezinha... Estado de Goiás, que virou região ali, virou Tocantins, mas fui criado lá. Eu vim de pão pelas ruas da cidade, quando menino. Em Conceição? Em Conceição, né? E trabalhei... Tomou muito banho de praia? É uma delícia aquilo ali, né? Depois a vida fica corrida, você não tem mais tempo de correr no rio. Mas o senhor ainda volta lá? Só para pedir voto rapidinho? Como é que é? Volto, eu tenho residência lá, minha família, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus pais morreram, né? Mas... as raízes estão lá e a gente está sempre por lá, aqui e acolá. E esse início de deputado, a sua base era o sul do Pará? A votação exatamente, era, né, lá? Era. Conceição até São Félix do Xingu, e vem até um pouco Marabá, Jacundá e tal, por ali, né? Como deputado federal, tive que ampliar isso, né? Crescer um pouco, e nos 3 mandatos que tivemos, fomos votados no estado todo, né? Fiz parcerias aqui com a Convenção das Assembleias de Deus, a Comiadepa, né? Isso esticou um pouco mais, vem a questão partidária que você naturalmente tem que... A que o senhor atribui a força da igreja evangélica na sua trajetória política, senador? Uma parceria significativa, né? Eu nunca faço política só com o segmento evangélico. Eu, mais ou menos 50%, 40% trabalhando com o segmento evangélico, o restante fora, né? Prefeituras, os municípios... Tem alguma diferença de discurso o senhor trabalhar com o segmento evangélico e com o segmento que não é evangélico? Cada um tem seu perfil, né? O seu jeito, né? Mas todo mundo busca a mesma coisa. Ela quer que se atenda o município, quer que se coloque recurso para a melhoria da cidade, enfim, para pavimentação, para água, para isso, para aquilo. Todo mundo converge na mesma direção. E depois quer ter uma relação com aquele político. E quanto mais familiar for essa relação, melhor é, porque a barreira da comunicação naturalmente fica mais tranquila de ser superada. Mas
um terreno muito tranquilo de se avançar. E o senhor exerceu 3 mandatos de deputado federal? 3 mandatos de deputado federal. O senhor passou 12 anos no Congresso Nacional. Foi. Muita correria para lá e para cá. E fazendo o mandato do deputado federal. O deputado federal, ele faz muita coisa no varejo, né? Atende o município ali, coloca a emenda acolá e faz isso, aquela coisa toda. E fizemos isso pelo estado todo, né? Do Marajó ao Mato Grosso. E como foi sua carreira partidária? Quantos partidos o senhor passou? Nós começamos tudo isso no PDT, saímos do PDT. O PDT era muito forte naquela região. Foi muito forte, época, né? O deputado fazia os prefeitos, o Giovanni Queiroz era o líder lá. Giovanni Queiroz era o grande líder do PDT naquele tempo. Ainda hoje é uma referência interessante, né? E depois foi do a liderança no separatismo? Ele estava lá à frente? Não foi não questão do separatismo, mas a questão dele ser da região, né? Sim. Ele começou a vida profissional como médico, depois tinha político. hospital e tudo mais. Trabalhando, depois como político, morando, foi prefeito de Conceição 6 anos, né? Naquele tempo, no processo ainda da ditadura, ele 4, e prorrogaram por mais 2. Né? Eu cheguei a trabalhar com ele, por exemplo, na prefeitura. O senhor deve ter feito muitas parcerias, dobradinha, como se diz em campanha política, não? Muitos. Com o Giovanni, nós trabalhamos 2 mandatos de deputado estadual e 1 mandato de deputado federal, né? Depois disso, em função de alguma divergência, naquele momento, né, a decisão que o partido tomou, que ele tomou, a gente trabalhava com o Almir Gabriel e ele resolveu uma outra e terminou ficando difícil. O senhor saiu do PDT e foi para onde? Eu fui para o PTB um pouco de tempo, tentamos nos agasalhar no PMDB também, mas não foi possível, faltou, digamos, uma boa articulação. E aí, em Brasília, trabalhando com o Garotinho era uma liderança evangélica interessante, amigo do Rio de Janeiro, né? Ex-governador, e a esposa dele era governadora. Chegou então o PSC. O PSC veio para a nossa mão e a partir dali a gente tocou. O senhor é o presidente do partido? Sou o presidente regional do PSC. E qual é a relação que o PSC tem hoje direto com as igrejas evangélicas? É um partido das igrejas? Não. O PSC... É a tal bancada evangélica, seria isso? O PSC, pelo perfil que tem, né, um partido que tem como inspiração a questão cristã, a doutrina cristã, se inspira ali para fazer a política, né? Isso é simpático para o católico e é simpático para o evangélico e termina atraindo esse povo que melhor tem essa linguagem, que melhor compreende isso. Mas não é nem só da Igreja Católica, nem só da Igreja Evangélica, é um partido político normal. Sim, depois de 3 mandatos como deputado federal, depois dessa liderança na igreja, o senhor chegou a vice-governador do estado. Pois é, fomos convidados pelo governador para compor com ele como vice, e aí então aceitamos o desafio num momento de muita dificuldade, né, política que estava vivendo naquela hora, mas graças a Deus superou-se tudo aquilo e ganhamos as eleições. E agora Zequinho Marinho chega ao Senado Federal, representando o estado do Pará. Verdade. Sou muito feliz por isso, grato a Deus em primeiro lugar, porque a nossa vida é uma vida muito simples, né? Nós somos um operário da política, não temos, digamos assim, uma família tradicional da política, ou um tronco, um pai, né? Como acontece em muitos casos. O político da minha família é uma família muito simples, sou eu mesmo, né? Sim, e sua esposa também, que é deputada federal. A esposa veio exatamente na hora que eu tive que vir como vice. Alguém muito perto de mim precisava, digamos assim, herdar isso. E alguém que eu pudesse dizer, vota aqui que eu assino embaixo que não vai ter problema. E isso deu certo, né? Ela se elegeu naquele momento, né? E a gente está tocando o barco, né? De forma que nessa construção de 2018, a gente já tinha um propósito, como tinha sido deputado estadual, deputado federal, vice-governador, o que eu tenho pela frente? Voltar a ser deputado? Não, bora arriscar, não é verdade? É para frente que se anda. E eu falei para elas, procura te manter aqui, né? Se reeleger e eu vou buscar a questão do Senado. Foi aquela construção toda que você acompanhou, a conversa com o PSDB, o PSDB, com as suas propostas, não foi possível a gente compor lá. Queriam que o senhor renunciasse. Aquela coisa toda, né? Aquele pedido meio estranho, não. Tem que fazer isso, não faz parte da
da minha cabeça isso, né? E aí, não, vamos lá. E aí compomos com o Hélder, acreditamos no Hélder, confiamos que uma pessoa que pese ser jovem, ele consegue reunir algumas qualidades que é difícil de reunir. A juventude com a experiência, né? É jovem, mas já foi vereador, deputado estadual, prefeito 2 vezes, ministro de Estado em 3 pastas, quer dizer, o cara acumulou num pouco de tempo muita coisa, né? Quer dizer, é jovem, mas é experiente. Aí vem a questão da competência, né? E ele tirou de letra tudo isso por onde passou. Então, um cara que a gente confia e jovem, gosta da forma de ser arrojado, trabalhador, deu tudo certo. Estamos caminhando. Bem, senador, durante essa campanha, foi comentário geral, como é que o Zequinha Marinho conseguiu unir todas as igrejas evangélicas que tinham um certo conflito por baixo da Bíblia? Ele conseguiu unir em torno da candidatura dele. Explique para nós. Sim, conversando, orando, mas não foi muito fácil, não. Não, deixa eu lhe falar. Nossas lideranças são pessoas maduras. Sim, inteligentes, maduras, mas talvez até por esta maturidade excessiva, há um conflito lá em cima. Mas deixa eu lhe falar. A maturidade das lideranças evangélicas, correto? E a amplitude do cargo a ser disputado, né? Se fosse deputado estadual, a briga era muito mais complicada. Deputado federal folga um pouquinho, mas todo mundo já tem o seu. O senador, ele termina sendo mais amplo, é global no Estado. E isso termina... Quem é que tem candidato a senador? Eu tenho fulano. Mas esse ano, com 2 votos, termina facilitando uma coisa, etc. Né? E a compreensão também foi interessante no momento em que, quando o doutor Jader veio para o processo, que inicialmente ele tinha colocado à disposição do Hélder para fazer uma composição e fortalecer o grupo, né? Ele disse, olha, eu posso ser candidato a deputado, não tem problema, eu cedo o meu espaço, minha vaga de senador. Então, 2 vagas em disputa sem o Jader, né? Que é um camarada que tem um nome, uma história, pesado politicamente, onde vai, público garantido, né? Então, uma coisa é você ter o Jader, outra coisa é você ter o Jader fora. Então, o Jader não era candidato. Todo mundo ficou afoito diante disso, quer dizer, tem um espaço... Apareceu uma vaga sobrando aí. Tem 2 vagas em disputa, naturalmente. Quando o Jader, não, isso vai dar um certo desconforto no grupo, eu vou ficar aqui mesmo, vou continuar senador. Pronto, aí em vez de ter 2 vagas, você só tem uma, porque uma outra o Jader já levaria, naturalmente, né? Então ficou uma vaga só. E aí, mais uma vez, a maturidade das nossas lideranças e de todo mundo... E aí vai tanto do segmento evangélico, o setor empresarial, o trabalhador, né? Enfim, os partidos políticos. Temos que entender isso, que não tinha 2 vagas mais em disputa, tinha uma vaga em disputa. E a partir daí saber trabalhar isso, né? E compreender, fazer contas, né? Olha, não adianta fazer assim, não tem mais 2 votos, não tem mais 2 vagas para disputar, tem uma. Se você votar aqui na concorrência, vai ficar 1 a 1 o tempo todo. Então, teve um trabalho de preparo, né, para que a gente evitasse esse tipo de coisa e pudesse votar mais no Zequinha, para que o Zequinha avançasse no processo e se elegesse. O senhor acredita que essa união que o senhor conseguiu em torno do seu nome, ela possa frutificar, ela possa permanecer em nível de assembleias ou em nível de igreja? De segmento. De segmentos Vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para consolidar isso, pela natureza do mandato, né? Não é um mandato de deputado estadual nem de deputado federal que tem apenas ali um espaço, mas é um mandato que cobre o Estado na sua totalidade e que é guarda-chuva para qualquer uma outra. Nós vamos montar uma estrutura para trabalhar preservando isso. Isso é muito interessante, né? E eu consegui aprender. Eu nunca tinha disputado um cargo desse tamanho na vida, né? E aí não tinha uma visão muito clara disso. Graças a Deus aprendi. Eu digo, olha, se Deus me der a oportunidade de chegar lá, eu quero me refazer politicamente, me reinventar politicamente para trabalhar de forma muito mais eficiente com todo mundo.
E aí ultrapassar as barreiras todas, inclusive partidárias. Que devem ser muitas. Mas, senador, um outro detalhe interessante é que tanto o Jader quanto o Zequinha tiveram uma votação muito parecida, o que significa que vocês trabalharam em dobradinha no estado todo, o tempo todo? Correto. Deixa eu lhe falar. A compreensão daquilo que você está fazendo é muito importante, você fazer uma coisa dominando, entendendo o que está acontecendo. O Helder, né, e o Dr. Jader deram uma lição, primeiro, de lealdade, de companheirismo, né, que nem sempre a gente encontra no... Principalmente nesse meio, nesse né? O senhor meio, sabe disso. Né? Às vezes, vem os dois candidatos, aí aparece mais uma meia dúzia por acolá. E todo mundo conhece como é que está acontecendo por aí, né? Mas eles conseguiram trabalhar, senão nossos candidatos é o Jader e o Zequinha. Seguramos, tivemos problemas, dificuldades, né? Mas ficou os dois candidatos, né? Bom, daí, eu sou do interior, né? Minhas limitações de conhecimento, de relacionamento político, etc., me deixam em desvantagem com relação, não é, ao grande público de Belém, região metropolitana, que é significativo, e outras cidades, somente do Nordeste, com uma atuação pequena, modesta em algumas áreas. O que nós combinamos, né, para poder colar esse voto? E o Helder liderou isso, né? E o Dr. Jader, muito experiente, muito seguro e muito correto, né? Senão nós vamos pedir voto conjunto aqui. Esse voto que o Jader começou a disparar na pesquisa, né? E eu aqui embaixo. Nós temos que colar esse voto para ajudar o Zequinha a chegar. E isso eles fizeram com muita maestria, né? E o processo foi crescendo. Então nós chegamos no final da campanha, agora na eleição ontem, numa verdadeira crescente política, correto? A mensagem pregada pelo Helder e pelo Dr. Jader, que ele chamando todo mundo para conversar sobre isso, explicando e trazendo, fez com que a gente avançasse significativamente. Daí você vê a diferença insignificante quando se trata de mais de 1.300.000 votos, né? Que foram apenas 8.000 votos de um para outro. E durante a apuração, quase o tempo todo eu liderei em primeiro lugar. No finalzinho, o Dr. Jader passou ali 0,0 alguma coisa, botou 8.000 votos. Então, a população entendeu... Até para o nosso telespectador entender a importância do voto, eu vou me referir a um detalhe. A deputada Júlia Marinho não se reelegeu por causa de 12 votos, é 12 verdade? votos, é. 12 votos? Nas últimas urnas que ficaram pendentes lá, que foram apuradas já na madrugada. E aí, lamentavelmente... Aí a gente começa a dar importância para um voto. Um voto, né? Um voto é muito precioso, não é verdade? Aí fica aquele negócio, poxa, por que eu não trabalhei mais um pouquinho, né, para fazer isso? Mas são coisas da vida da política. E eu já vi casos muito mais complicados que esse, que o cara empata com o outro e decide pela idade. Você já viu isso também? Isso é incrível. Isso é cruel. Só finalizando esse aspecto, né, funcionou, né, a liderança do Helder, a liderança do Dr. Jader sobre o PMDB. Aí vem o vice-governador do Helder, que é nosso amigo Lúcio, deputado federal. PR chegou junto e foi chegando os outros partidos também, os vereadores, os prefeitos, enfim, os candidatos a deputado estadual. É um vento a favor, veio uma avalanche. Juntando um momento bom, um momento da conclusão. Veio a questão Belém, região metropolitana, a presença do vice-prefeito de Belém, o Orlando Reis, que é o coordenador da capital, né? Chegou um momento também que o Helder começou a chamar a atenção para a questão do voto útil, né? Nós temos N candidatos, todo mundo aqui num certo percentual. 2 candidatos avançam, né? Um é o nosso. O que a gente quer ficar aqui, digamos, gastando voto com um amigo que de repente não vai sair muito do lugar? E aí a gente perde o outro companheiro por 12 votos, digamos assim, por alguma quantidade de voto muito pequena. E esse voto, que a gente chama de voto útil na política, né, vota em quem pode ganhar, né, e aposta naquilo ali. Isso funcionou também, nós conseguimos avançar, e aí Belém foi aberta para mim, que até num determinado momento Belém tinha um outro candidato a senador, coordenado pelo Orlando. Eu conversando com ele, disse, olha, mas eu sou do PSB, o PSB tem um candidato, né, mas aí, nessa constatação, correto? Ele se convenceu que tínhamos que avançar.
e abraçou a nossa causa dentro da capital, certo? Isso contribuiu significativamente. Ver os outros coordenadores todos, né, juntos aí, além do Orlando como chefe, Benassuli, Armênio e outros, os vereadores de Belém, que começaram a entrar no processo, a convite do Helder, a convite do Jader, da coordenação. Isso deu um vento forte, estendeu-se pela metropolitana e a gente foi bem votado. Senador, como é que a igreja recebeu a eleição de Zequinha Marinho? Hoje o dia todo de muita correria, mas consegui falar com várias lideranças, todo mundo muito alegre, muito feliz. A bancada evangélica cresceu no Congresso? Eu ainda não fiz as contas, mas tenho certeza que avançou significativamente. E é importante, é um pessoal que está muito ligado à questão voltada para a família, para valores e princípios cristãos que a família brasileira sempre prezou. Então, a partir de um certo tempo para cá, né, tanto a Igreja Católica, pela sua linha mais avançada de debates nesse setor, quanto as igrejas evangélicas acordaram muito para isso. E ao acordar, tem lançado seus candidatos, está mantendo sempre no Congresso, ali, Câmara, Senado, né, a média de 80 e poucos parlamentares. Perdemos agora um parlamentar importante, muito influente, no Senado, que era um Magno Malta, que lamentavelmente, não sei porquê... Não conseguiu se reeleger ao Senado no Espírito Santo. Né? Bem, Zequinha Marinho chega no Congresso Nacional a partir de 1º de fevereiro, no momento em que o país enfrenta uma série de dificuldades. A importância do Congresso Nacional ninguém discute mais, é fundamental. E nós precisamos de muitas reformas para poder caminhar. Não adianta que a gente não vai conseguir caminhar do jeito que está, isso está comprovado, então precisamos reformar para poder caminhar. O que o Pará pode esperar de Zequinha Marinho? Dedicação total, principalmente na questão que diga respeito à defesa dos interesses do Estado, né? Na relação do Estado com a Federação, né, o Pará pode ganhar ou perder, né? Nós vamos estar muito atentos com relação a isso. Queremos nos posicionar diante, principalmente daquilo que representa para a gente aqui o anseio da comunidade, tantas lutas, né? E o Pará precisa se posicionar politicamente. Eu vejo, de alguma forma, que o Pará, pelo menos do tempo que eu conheço para cá, o Congresso Nacional, de 2003, né, como deputado, os governadores muito pouco usam suas bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado. Muito pouco. Durante um ano, às vezes um almoço, uma reunião com o governador, e às vezes nem acontece isso. O Helder é um cara político, né, moldado, nascido no berço político. E eu conversava com ele, às vezes nas nossas conversas por aí, com a população, governador não é só um executor, é também um maestro da orquestra. O Pará precisa unir isso, e eu fiz disso um tema da nossa campanha. A união do Senado, a união da bancada federal do Pará. Nós precisamos falar a mesma língua. E tenho certeza que o Helder vai liderar isso, no sentido de que a gente possa fazer grandes enfrentamentos conjuntos. Não interessa que o camarada seja da esquerda radical ou direita radical, mas todo mundo tem que torcer pelo Pará, né? Tem que buscar o bem da coletividade. E eu tenho certeza que todo mundo há de convergir. A gente precisa colocar, Mauro, na nossa tela, no nosso radar, os grandes problemas do nosso Estado, né? Grandes problemas. Eu ouvia você entrevistando o senador Jader e comentando sobre a questão da infraestrutura de transporte no Pará ligada às rodovias federais. Nós não damos mais conta de ficar repetindo essa história. Nós temos que ir para dentro da Comissão de Orçamento, nós temos que conversar com o presidente da República e parcelar isso. Todo ano nós temos que planejar investimentos de modo que a gente possa enxergar no horizonte a conclusão da 163 que você colocava, que hoje é um grande corredor e perigoso pelo volume de transporte que tem, né? Muito perigoso. Eu conheço andando de carro. A Transamazônica não pode mais ficar contando essa história que não termina nunca, pelo amor de Deus. É uma novela de anos. É uma novela pior do que chama mexicana, né? Ou argentina, que nunca termina, um negócio incrível. Então nós temos que ir para dentro da Comissão de Orçamento, nós temos que conversar com o presidente da República e apresentar a fatura também. Olha, nós rendemos para o Brasil
Por exemplo, energia, mandamos para tudo quanto é lado, não recebemos nada, tá bom. Mandamos minério, mandamos outros commodities e também não somos compensados porque a Lei Candir até hoje não foi regulamentada. Pô, e aí? Vamos ficar como agora? Então nós temos, o Pará é um estado bom para se cobrar em nome dele, porque a contribuição é significativa. Não está pedindo esmola. Não, nós temos que levar. Bom, vamos lá. Pega nossos aqui, direitos. Pega aqui 20, 30 anos, por exemplo, de exportação de mineral, que tem de crédito acumulado lá, que não vem para cá. Tá. Vamos pegar e fazer, digamos, umas contas com o quilowatt-hora de energia que hoje está indo para o oeste, aqui para o Amazonas e sai para o Brasil Central. É um volume de dinheiro significativo. E começar a juntar coisa aqui, bom, e agora? Nós vamos ficar morrendo nessas estradas aqui desse jeito? E tem outras e outras coisas que a gente precisa avançar. Então, eu tenho certeza que no diálogo, na união, no entendimento, a gente vai sensibilizar e vai programar investimentos do governo federal. Quando é que Zequinha Marinho vai a Conceição do Araguaia festejar essa Eu tenho vitória? que ir lá dar um abraço na minha turma e vou coordenar a campanha no Sul e Sudeste. Então, no Sul e Sudeste, agora é segundo turno. Depois de amanhã eu estou reunindo algumas pessoas por aqui, conversando com nossos presidentes de convenções das igrejas evangélicas, pedindo, né, posicionamento duro nesse sentido, porque a gente precisa resolver essa parada. Nesse final de mandato como vice-governador, qual é a avaliação que o senhor faz da sua performance nesses 4 anos? Olha, aquilo que estava dentro do âmbito do meu cargo, eu tentei fazer, naturalmente. Corri atrás, trouxe informações, batalhei, andei esse estado de norte a sul, escutei as pessoas, né? Escutei as pessoas. Naturalmente, quem decide é quem tem a caneta, né? E aquilo que foi prioridade, naturalmente, o governador pautou. Aquilo que não foi possível, também fica quieto. Nós pretendemos continuar no cargo. O senhor considera um período positivo? Agregou? Agregou, é uma experiência nova, aprendi bastante, não é, no cargo de vice-governador, conheci um pouco mais o Estado pelo lado de dentro, né? Porque até então, como parlamentar, você conhece os problemas do Estado pelo lado de fora. A estrada que é ruim, a ponte que não tem, a escola que está caindo os pedaços, o posto, o hospital, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, é aquilo que se vê por fora. Quando você passa pelo lado de dentro do balcão, você conhece as limitações ou as vantagens do Estado pelo lado de dentro, os números, né, os percentuais, etc, etc, né? E aí fica mais fácil para você compreender a realidade da vida, digo melhor, né, no que diz respeito ao debate político, os enfrentamentos que a gente tem que fazer. Senador Zequinha Marinho, muito obrigado por essa entrevista num dia após da eleição, é um prestígio muito grande que eu lhe agradeço. Boa sorte pela sua nova missão que o senhor assume dia 1º de fevereiro. Parabéns pela carreira extremamente interessante, desde candidato a prefeito em Conceição do Araguaia e hoje nós temos um senador representando nosso estado. Muito obrigado e boa sorte para o senhor. Eu que agradeço, sucesso sempre, é uma honra poder estar aqui nessa bancada contigo, seu programa que é tão famoso e tão ouvido. Obrigado. Logo depois do intervalo, o senador reeleito Jader Barbalho estará aqui conosco. Eu volto já.